Nós concluímos esse mês então o tema que é tentação. E a tentação foi bem desempenhada nessa peça, nessa apresentação. Uma peça que em alguns momentos a gente gostaria de dar risada, né? Nós gostaríamos de... E a gente acaba interagindo. Mas é uma peça que mostra claramente o que nós temos vivenciado em todos os dias. Nós vivemos claramente duas grandes guerras, uma guerra física e uma guerra espiritual. A guerra física, inegavelmente, são condições inerentes ao ser humano. A velhice é uma guerra física e tudo mais. E essas guerras, elas vêm para nos levar para bem próximo do abismo. Elas querem nos levar e nos direcionar para que venhamos a cair. A palavra de Deus, ela deixa bem claro, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que aquele que está de pé vigie para que não caia. A palavra do Senhor nos mostra claramente que aquele que está vivenciando uma verdadeira adoração deve ficar atento, porque o inimigo, ele não perdoa. O diabo, ele está inegavelmente aqui, respirando do nosso lado, porque ele deseja a nossa alma. A palavra de Deus diz em Tiago que nós somos tentados pela nossa cobiça, que nós somos tentados pela cobiça e ela nos atrai, nos seduz e nos leva para o pecado. Eu de manhã compartilhei o quão suficiente eu sou, o quão capaz eu sou. E essa autoconfiança é um passo para a derrocada. O exemplo que eu dei foi o exemplo de Pedro, que nos momentos finais de Jesus Cristo, ele disse: traí-lo? Nunca, para a prisão contigo vou, por Senhor eu morreria. Minutos depois, ele negava 3 vezes Jesus Cristo. Apocalipse retrata no capítulo 3 a história de uma igreja que confiante era, mas que o decreto foi que ela estava morta. Morta. Por conta do pecado, por conta da cobiça, por conta do costume. Sabe, meu irmão, essa guerra física, ela existe, ela nos atrai. Inegavelmente somos tentados pelos nossos olhos, quando queremos aquilo que não precisamos. Somos tentados pela carne, quando desejamos a sensualidade do mundo. Somos tentados pela soberba da vida, quando pensamos somente em nossos desejos e nossos sonhos. Essa vinculação, ela nos atrai de tal forma que acabamos por praticar todas as coisas para conquistar aquilo que desejamos e esquecemos do Senhor. Agora, além dessa guerra física, nós temos uma guerra espiritual. Aquele que pensa que Satanás, ou o diabo, ou Lúcifer, ou o príncipe dessa terra, é uma história, se engana. Ele é real, tal qual eu e você. E ele em todo tempo busca a tua alma. Tal qual hoje nós vimos a encenação. Ele deseja saber dos teus sonhos, para transformá-los no teu maior desejo. Movimentando então o teu coração, para que você verdadeiramente cobice. E então caia, se distanciando de Deus. Sabe, meu irmão,
Nós não temos mais tempo, sabia disso? Não dá mais para esperar o amanhã. O momento da adoração é agora. Todos os sinais da vinda do Senhor Jesus já se cumpriram. Não falta mais nenhum. E eu me acomodei. Eu me acomodei na mentira. Eu me acomodei na traição. Eu me acomodei no pecado, achando que ele é uma vivência natural, porque ele me traz o que desejo, ele traz os meus sonhos, ele traz o que eu quero. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tal qual você hoje vive e respira, aquele que caminha no pecado irá para o inferno. Você tem alguma dúvida disso? Que o mentiroso irá para o inferno? Que o adúltero irá para o inferno? A palavra de Deus nos mostra a responsabilidade daquele que conheceu a Jesus Cristo. A responsabilidade dele não é de lotar uma igreja, nem de tocar o mais belo som. A responsabilidade dele é de se prostrar no altar daquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. E não é uma igreja, não é um pastor, é o Senhor. Nós estamos brincando com Deus, achando que Ele nos aceita. Aceitamos a Cristo, posso pecar, posso mentir porque sou salvo. Não se engane, meu irmão. Deus não anda com a mentira. Deus não anda com o pecado. O que aconteceu com a igreja? É hora de acordar. Porque o Senhor vem. E se Ele chegar, meu irmão, e tua lamparina estiver apagada, não dá mais tempo. Você vai bater na porta, mas Ele não vai abrir. A porta é estreita, o caminho é apertado, e largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Não pense que vir aqui te traz a salvação. Não traz. Não traz. Falo por mim. Não falo por vocês. Falo por mim. Quando chegar o dia, quero estar pronto para caminhar com o meu Senhor. Não quero andar na mesmice do pecado. A salvação, sim, ela vem pela graça e de graça, mas isso não me autoriza a viver no pecado. E nós temos alguma dúvida do que é pecar? Deus nos deu uma saída. Uma só. E a opção hoje é tua, meu irmão. A palavra de Deus diz em Efésios 6:10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, e depois de ter se vestido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de capacete de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica. A nossa caminhada é uma guerra, e eu não escolho, eu já fui chamado, e você também. Nessa guerra, nós temos que nos amar intensamente, profundamente. Nessa guerra, nós temos que estar preparados, nos vestindo com a armadura de Deus. A minha autoconfiança tem que dar lugar para a confiança da salvação. O meu autoconhecimento tem que dar lugar para o conhecimento da palavra do Senhor. A minha capacidade plena tem que dar lugar para a verdadeira glorificação daquele que tudo pode, que é Deus. Nós estamos brincando. Eu estou brincando com Deus. Quando penso que posso andar por aí falando mal dos outros, e aí depois brinco, era brincadeira. Eu brinco quando eu acho que eu posso mentir e achar que aquela mentira foi benéfica. Eu estou me escondendo num evangelho do comodismo. Para estes, sinto muito, meu irmão. Eu já sei o final da história. Porque para aqueles que continuarem nesse caminho, no glorioso dia, Ele vai olhar para cada um destes, vai falar: não te conheço, nunca te vi, nem te ouvi. Como é que tem sido o teu caminhar com o Senhor, hein? Quais os deuses você tem colocado no teu viver? Quem de verdade você tem adorado? Quem de verdade você tem adorado? Deus não divide. Só há uma opção: adorar o Senhor. Pai, nós te agradecemos pelas tuas glórias, pelas tuas grandezas, pelas tuas maravilhas. Te agradecemos porque em tudo o Senhor tem sido para conosco. Peço-te perdão, Senhor, pelas escolhas equivocadas que tenho feito. E tal qual representado nesta peça, Senhor, agora peço-te perdão por todas as minhas transgressões. Falhei, mas hoje, Senhor, quero ter a redenção, quero ser renovado, quero ter o refrigério de saber que em Ti sou mais do que vencedor. Pai, guarda-nos, para que venhamos a ser a eleita igreja de Ti. Não a igreja das multidões, não a igreja que proclama milagres em tempos certos e determinados, mas a igreja que Te adora em todo o tempo. Que vento algum nos abale, que vento algum nos tire da verdadeira adoração. Que possamos estar contigo, Senhor, hoje e para todo sempre. Sabemos, ó Pai, que temos sonhos e desejos, que eles não se tornem cobiça e não nos empurrem para o pecado. Pai, em nome de Jesus, colocamos agora diante do Teu altar a nossa vida, te agradecendo por tudo que tens feito. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, hoje e para todo sempre. Que o amor de Deus, um amor repleto, intenso e até incompreensível, venha a ser manifesto em cada atitude tua, em cada olhar. E que por fim, a comunhão do Espírito Santo, a pacificação do Espírito Santo e o discernimento do Espírito Santo estejam impregnados na tua vida, a tal ponto de você ser confundido com o Filho de Deus. Em nome de Jesus.